Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para vocês que não conhecem, esse é o canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé, de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Desde já, meus irmãos, quero agradecer muito a todos vocês pelo carinho, pelo apoio que vocês dão aqui no canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Peço a gentileza que você fique até o final do vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe o vídeo e um comentário também, é sempre uma enorme satisfação poder responder a todos vocês. Amém? Meus irmãos, antes de darmos início aqui ao vídeo, vamos fazer uma oração, vamos agradecer pelo dia, por essa noite que se inicia e por essa semana que Deus venha nos abençoar. Amém? Quem puder, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, Senhor, Pai, nós te pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, pois somos pecador, falhos e errantes diante da tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, te apresentamos todos os pedidos de oração, Senhor, que chegaram aqui através, Senhor, das pessoas. Senhor, Pai, tu conheces as necessidades, as causas, as aflições, as necessidades, Senhor, supre ela toda, Senhor, vá ao encontro, Senhor, do teu povo te clama, Senhor, teu povo te pede, Senhor, vá ao encontro de cada um, Senhor, tu conheces, Senhor, o coração de cada, Senhor Deus, abençoe, Senhor, este vídeo, Senhor, que esse vídeo venha se achegar a muitas pessoas, que a tua palavra seja, Senhor eterno, espalhada sobre a face dessa terra, Senhor, fala com cada alma, Senhor, que precisa ouvir. Ó Deus, sempre nós venhamos diminuir, teu nome sempre crescer, porque toda honra e toda glória seja dada a ti. Abençoa, Senhor, esse vídeo, mais uma vez te pedimos, derrama a tua palavra e fale com as nossas almas, Senhor. Precisamos do alimento que vem dos céus. Senhor Deus, por tudo nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, no qual é bendito e eterno para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Meus irmãos, Deus toca aqui no meu coração para ler para todos os irmãos a palavra que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. E também, meus irmãos, eu vou ler também Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então, quem puder estar com a Bíblia, acompanhe a leitura. E a palavra de Deus diz assim: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Meus irmãos, agora vamos para Daniel 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Amém, meus irmãos? Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Todos já sabem a questão dos fins dos tempos, todos já sabem a questão do anticristo e do falso profeta. Só que estava aqui lendo a santa e bendita palavra, Deus falou ao meu coração essa questão que nós estamos observando muito, esse cenário de paz no Oriente Médio, entre as nações. Então, a gente tem que observar muito bem o que está acontecendo em nosso redor. Como a Bíblia ela diz, né? A questão do surgimento do anticristo e do falso profeta. A Bíblia ela diz claro aqui em Tessalonicenses e também em Daniel, em vários livros aqui, como em Mateus 24, que fala sobre os sinais, fala em questão também sobre o que irá aparecer, a questão do falso pacificador. E o título do vídeo, vocês estão observando aí na capinha, fala sobre a paz do engano. Vocês pararam para observar o quanto está em evidência esse cenário de paz mundial? Nós observamos a questão de várias nações em conflito. E a palavra de Deus ela disse essa questão que haveria guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. É necessário que tudo isso aconteça. O anticristo, na verdade, ele virá como um grande pacificador, como eu mencionei aqui para todos vocês, com promessas, na verdade, sedutoras. Então, aquele que se levantar e ele praticamente conseguir esse acordo de paz, lembrando, meus irmãos, o acordo de paz do anticristo é de 7 anos. Então muitos aí ficam cravando, é esse, é aquele. Meus irmãos, lembramos que pode ser também um chifre pequeno, como diz a palavra de Deus em Apocalipse. Então esse chifre pequeno pode ser aquela pessoa que a gente menos imagine. Às vezes a gente está tão de olho em um homem por aí, só que às vezes não é. Então, a palavra já diz, a questão do engano. Então,
falsos cristos, irá aparecer nesse período. Então nós temos que observar bem, como diz a Bíblia aqui. Essa paz, ela será falsa, meus irmãos, como a palavra de Deus nos diz, temporária, com intenções de dominação e controle. Lembrando que também terá a marca da besta. E aquele que não tiver essa marca não vai poder comprar e nem vender. Meus irmãos, vocês entendem o mundo como está se atrelando, o que está acontecendo no mundo? Essas guerras entre Ucrânia e Rússia, ameaças entre China e Taiwan, essa questão também agora da Índia com o Paquistão, no Oriente Médio, Israel, junto com ali os terroristas. Estamos observando várias nações querendo entrar no acordo de Abraão. Meus irmãos, então é momento de nós abrirmos nossos olhos e entendermos que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. O engano, na verdade, ele será espiritual, como a Bíblia aqui nos diz. Muitos serão enganados porque não amam a verdade. E essa palavra, ela diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. E eu vou até ler para todos os irmãos o que diz aqui em 2 Tessalonicenses, versículo 10 e 11. E olha só, meus irmãos. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para o que estão perecendo, porquanto rejeitarão o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse período será um período tão cruel, tão terrível, como a palavra de Deus diz, se possível, enganaria aos escolhidos. Como mencionei aqui, o engano ele será espiritual. Então, na verdade, o anticristo, ele se apresentará com aparência de cordeiro. Então, às vezes a gente olha assim, mas ele é um anticristo, ele virá como um ditador ou algo assim. Não, meus irmãos, ele tem que conquistar. Então ele é o enganador. Então, para ele enganar as nações, para ele enganar os cristãos, ou até mesmo os judeus, ele tem que vir com esse aspecto de cordeiro. Mas falará como dragão, como a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E ele se exaltará contra tudo que é de Deus. A palavra já diz, ele é o anti. E a igreja, ela precisa se atentar e estar pronta. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa. Ela impacta a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela nos diz aqui sobre a questão dos fins dos tempos. Eu sempre estou trazendo vídeos com a temática fim dos tempos, porque, meus irmãos, eu analiso o cenário global, eu não consigo enxergar outra situação. Porque, para mim, Jesus está voltando. Eu não sei para muitas pessoas, mas mediante ao que eu leio, mediante ao que eu peço a direção, o discernimento para o Senhor, eu creio que Jesus está voltando e os sinais estão aí. Como as pessoas às vezes me questionam, mas Rodrigo, isso daí sempre aconteceu, sim? Aconteceu. Uma situação ali, outra lá, agora tudo de uma vez. E agora a gente observa esse cenário de paz e segurança. A palavra de Deus ela fala, quando ouvirdes de paz e segurança, haverá repentina destruição. Então é momento de nós nos atentarmos. Então, meus irmãos, para concluir a palavra, Jesus, ele é o príncipe da paz, é só o Senhor. E no caso e diz em Isaías, capítulo 9, versículo 6, a única paz verdadeira vem de Jesus. Não é de homem nenhum, não é de anticristo, não é de falso profeta, é de Jesus. Então o acordo do anticristo será o início do fim para este mundo. Mas para os salvos é o começo da eternidade com Cristo. Meus irmãos, louvado seja Deus.
porque nós vamos estar com o Senhor Jesus. Isso nos basta. Isso é maravilhoso. Então, por isso que vale a pena nós estarmos vigilantes e estarmos sempre atentos à palavra de Deus, cada dia mais se apegando ao Senhor, porque a Bíblia está se cumprindo, a palavra de Deus se cumpre no mundo. Se nós não estivermos firmados com o Senhor, nós podemos cair, podemos perecer. Então, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a Deus a todo momento, vamos estar junto dele, mais pertinho, e ser grato a Ele a todo momento. Meus irmãos, então, eu deixo aqui esse apelo a todos vocês. Você está buscando paz? Não confie nas promessas do mundo. Confie em Jesus, o único que pode dar uma paz que o mundo não conhece. João, capítulo 14, versículos 27. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus trouxe avante, que Deus tocou em meu coração. Vamos observar esse cenário mundial, vamos observar a Israel, relógio profético, tudo irá acontecer ali, é dali que vai apresentar as duas testemunhas, ali que vai apresentar os 144 mil selados, é ali que o anticristo vai se assentar. Então, quando a gente ouvir de paz e segurança, haverá repentina destruição, e o mundo está se propagando para uma paz. Esses acordos que estão aí, eu creio que são acordos já preparativos para o acordo do anticristo. Então vamos analisar muito bem, vamos olhar para a figueira, vamos estar sempre em oração, sempre em comunhão, porque, meus irmãos, estamos vivendo períodos cruciais e eu creio para a volta do Senhor Jesus. Aqui nós não estamos para cravar nada, nós não estamos aqui falando quem é, quem não é, mas aqui nós pregamos a palavra de Deus e falamos para estarmos vigilantes, atentos aos sinais, porque o Senhor Jesus, Ele nos deixou os sinais da volta dele. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Desejo a todos uma ótima noite de segunda-feira e uma excelente semana abençoada por Deus. E até o próximo vídeo, assim Deus permitir. Que Deus abençoe.